Irmãos, uma filha estava preocupada com os problemas dela, e a mãe e o pai, ouvindo a preocupação, o pai chamou a filha e disse: olha, eu vou colocar numa panela cenoura, noutra panela eu vou colocar ovos, e noutra panela eu vou colocar pó de café. E assim ele deu a fervura às 3 panelas na mesma temperatura. Passado algum tempo, aquela cenoura que era bem dura ficou molinha. Aqueles ovos que eram bem moles ficaram o quê? Duros. E aquele pó de café que foi posto na água fez a água ser transformada em café. Então, quando você vai ouvir a palavra de Deus, às vezes você vem duro e a palavra de Deus amolece teu coração. Às vezes você vem mole e porque você não aceita aquilo que vem de Deus, seu coração endurece. Mas bom mesmo é que você seja transformado como o pó de café fez com a água. Amém? Então espero que você, ouvindo a palavra, seja transformado. Porque se a gente não for transformado, irmãos, a gente não vai para o céu. Amém? Então diz para o irmão do lado: você tem que ser transformado pela palavra de Deus. Amém? Amém? Josué capítulo 1, abra sua Bíblia. Sucedeu depois da morte de Moisés, versículo 1, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e fala, Senhor, através do teu Espírito, essa palavra, para que eu viva e viva com abundância. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, Deus prometeu isso e isso se cumpriu. A promessa que Deus fez a Josué. Mas as condições da promessa é que seriam as tais. Quando ele foi atravessar o Jordão, ele enviou espias a uma cidade chamada Jericó. E esses espias encontraram uma mulher chamada Raabe. Você pode dizer esse nome? Que significa, escreva aí do lado, insolência. Escreva, insolência. Raabe era uma prostituta. Alguém pode escrever isso também? Era uma pecadora, uma meretriz. E quando essa mulher ouve falar que Josué estava ali para atravessar o Jordão e dominar Jericó, ela se sentiu advertida pela palavra de Deus. Os espias chegaram e anunciaram a ela o que aconteceria. E aquela mulher cujo nome é insolência, aquela mulher pecadora,
se dá por avisada. E ela guarda os espias naquele lugar. Ela sabia que havia uma promessa feita a Josué. E que Deus não iria descumprir essa promessa. Irmão, não importa quem é o pecador, o que o pecador já fez. O que importa é quando ele ouve, quando ele vê a promessa na frente dele e ele ouve a palavra. Raabe estava aprisionada no lugar da destruição. Jericó seria destruída. Deus disse a Josué: onde puser o teu pé, ali será a tua possessão. Não tem como voltar atrás. Josué era um homem corajoso, Josué era um homem forte. Deus disse: olha, ser forte e corajoso. Ele já era forte e corajoso. Não tinha como descumprir essa palavra. A promessa da terra era de Josué. Josué tinha essa promessa nas mãos. E Raabe, ao ser avisada, ela começa a observar de quem vem o aviso. Josué manda os seus espias, e esses espias falam do caráter, da força, da coragem, da vitória do Deus de Israel, do Deus de Moisés, do Deus que tirou aquelas tribos, aquelas 12 tribos do Egito. Ela sabia, ela já tinha ouvido falar que aquilo ali era muito forte, que Jericó, por mais que tivesse resguardada, não iria conseguir subsistir à força do Deus de Israel. Amém? Mas, voltando um pouquinho antes de Raabe, haviam condições que Deus deu a Josué. Para que ele reivindicasse a promessa, ele tinha que obedecer a alguns critérios. Ele tinha que superar algumas dificuldades. Ele tinha que ficar firme quanto às pessoas que estavam ao seu redor. Ele não podia desanimar diante de qualquer derrota. Ele não podia se decidir ou se definir de acordo com o pensamento de ninguém. Josué tinha que se manter firme num só pensamento. Amém? E qual era o pensamento? Veja só, ele diz aí, versículo de número 8: não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está o quê? Escrito. Amém? Qual era a condição de Deus para Josué? Meditar, crer, confiar em quê, pessoal? Diga, na palavra, no que estava escrito. E quando a gente entende com quem falamos, de quem falamos e para quem falamos, nós começamos a pisar em terra firme. Ainda que, como Pedro, pisando nas águas, ele teve firmeza nos pés, porque ele estava falando com quem? Com Jesus. Ele estava falando sobre o quê? Sobre coisas espirituais. E para quem? Para o seu próprio coração. Assim, quando Raabe ouve falar, ela sabe, ela entende, por todo o histórico, embora uma pecadora, mas ela entende o histórico do povo de Deus. Ela sabe que não houve ninguém no deserto que conseguisse vencer, que o próprio faraó não subsistiu e que 10 pragas haviam sido lançadas lá. É engraçado que uma pecadora, cujo nome significa insolência, ela criou da palavra. E ela guardou os espias. Os soldados, procurando os espias de Josué, não encontraram, porque ela escondeu os espias lá. Então houve uma promessa entre ela e os espias, que ela colocasse um fio vermelho, escarlate, na sua janela. E ela morava bem em cima mesmo da torre. E quando Deus de Israel trouxesse vitória ao seu povo, a casa que tivesse aquele sinal na janela, aquela família seria poupada de toda destruição. Amém? Nós estamos falando de quem crer. E quando a gente crê, irmão,
Deus, ele cumpre cada uma das suas promessas. Abra aí em Filipenses capítulo 5. Filipenses, capítulo de número 5. Perdão, Filipenses não, Efésios. Falei Filipenses, né? Efésios capítulo 5. Abra aí, por favor. Podemos? Olha o que diz. Versículo de número 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao quem? Ao Senhor. Para aí, só um minuto, eu vou continuar. Raabe, ao saber que estaria sendo atacada Jericó, ela podia ter entregado os espias ou não? Ela podia ter feito o que se esperava de uma meretriz, de uma prostituta, de uma pecadora, de uma mulher de caráter dobre. Ela podia ter simplesmente dito a si mesma: pouco me importa, eu não sou crente nesse Deus, eu não sou de Israel, eu não creio, eu não sirvo a esse Deus. Mas a Bíblia diz que ela creu no Deus de Israel, ela creu na promessa de que aquilo ali seria dominado. E olha o que é que acontece, ela aprovou o que era agradável a Deus. Como é que a Raabe agradou a Deus, irmão? Como é que uma prostituta agrada a Deus? Como é que uma pessoa insolente agrada a Deus? No momento que ela pensou, que ela raciocinou e disse consigo mesma: olha, eu vou ficar do lado certo, amém? Eu vou fazer o que é certo agora. Eu posso ter errado muito para trás, mas agora é um momento em que eu tenho que escolher entre o certo e o errado. E se eu escolher mal, eu serei destruída, não somente eu, mas toda a minha casa. E ela aprovou o que era certo. Ela escondeu os espias na sua própria casa. Ela correu o risco de ser morta pelos seus compatriotas. E por ela ter aprovado o que é certo. Versículo 11. 10, aliás. Ela agradou a quem? A Deus. E a Bíblia diz no versículo 11: quem quer agradar a Deus não deve se comunicar com as trevas. Ela podia ter falado com os seus compatriotas e ter dito: olha, os espias estão aqui. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amém? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém? Por isso diz: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então naquela hora, aquela mulher foi esclarecida. Aquela hora foi a hora da salvação da sua casa. Ela percebeu o poder da palavra. Josué estava caminhando pela promessa. Ela agora também estava caminhando junto com Josué. Interessante, é aí que eu quero chegar. Ele, servo de Moisés, do povo de Israel. Ela, da cidade de Jericó, nada a ver. Mas no momento em que ela escolheu crer, ela passou a caminhar junto com
Josué. Amém? Porque entre eles havia uma coisa em comum: a palavra da promessa. E eu quero que você diga aí comigo a primeira coisa. Diga: a palavra da promessa é imperecível, não passa, não se acaba. Você pode até pensar que porque não aconteceu no dia que você esperou, essa palavra não vai acontecer. Mas a palavra de Deus nunca vai passar na vida daquele que crê. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 31, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se Deus te prometeu, quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de ver a sua família abençoada, curada, liberta, salva? Não desista dessa promessa, porque ela não passa na sua vida. O céu passa, a terra passa, mas a palavra da promessa não passa. Segunda coisa, quando Deus nos promete, Ele nos dá a sua graça. Josué recebeu o favor de Deus, a bênção. Irmão, quando a gente crê e anda na palavra, a gente recebe a graça de Deus, a bênção de Deus. Sabe qual é a diferença? A diferença é que você podia dar tudo errado na sua vida, mas como você está andando na bênção, dá tudo certo. Podia ser tudo, está tudo à avessa, mas como você resolveu, mesmo você sendo de Jericó, ouvir a palavra, você passa a ver o milagre acontecer também. Olha, quando Jericó foi atacada e as muralhas caíram, ficou uma casa em pé. Imagina de quem foi? Exatamente, daquela mulher que guardou a promessa. Amém? Talvez na sua casa, você tenha ouvido falar no seu bairro de muita gente que está nas drogas, de muita gente que está com câncer, de muita gente que está possesso, de muita gente que está alcoólatra. Mas se você guardar a promessa, olha, o mundo ao teu redor pode estar desabando, mas a tua casa fica em pé. A tua família fica em pé. Hoje Deus me trouxe aqui para te ensinar que você deve guardar a promessa pela tua família. Não somente para ti, mas para toda a tua casa ser abençoada. Amém? Terceira coisa, Lucas 4,32. Quando os homens ouviam Jesus, eles se admiravam, porque a palavra de Jesus era cheia de autoridade. Querido, é uma coisa importante eu entender que a palavra de Deus que Moisés recebeu, que Josué recebeu, que Abraão recebeu, que os apóstolos receberam e que a igreja primitiva recebeu dos apóstolos e que nós recebemos da igreja primitiva, ela é cheia de autoridade. Ela tem autoridade para nos dar autoridade. Ela tem autoridade para nos fazer sermos autoridade. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque essa palavra nos enche de autoridade. Então você tem uma palavra que é imperecível, que é cheia de graça, que é detentora de autoridade. Foi isso que Josué recebeu para avançar. Josué não podia ficar parado. Quem está entendendo? Olha a primeira palavra: meu servo Moisés morreu. Pronto, já dá para o cara ficar acabado, porque ele era um seguidor de Moisés. Mas Deus diz: mas tu irás fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Amém? Você não pode ficar parado. Entenda, a palavra que Deus está te dando é imperecível, é cheia de graça e é cheia de autoridade. Crente tem que ter isso no coração. Crente tem que ter certeza que a promessa se cumpre. Crente tem que ter certeza que tudo é favorável ao que crê. Tudo é favorável ao que crê. Pode ser impossível aos homens, mas para Deus é possível. As coisas se tornam favoráveis ao que crê. Se você está acostumado a começar o seu dia
com sentimento de pesar, com sentimento de derrota, se você chega na sua casa com um cara de já morreu, infelizmente você não vai ter êxito nenhum. A palavra não se cumpre para quem não crê. A palavra, ela é efervescente, ela é transformadora, é renovadora para aqueles que creem. Olha como a Bíblia diz: se você crê, você vê a glória de Deus. Se você não crê, você não vê a glória de Deus. Tem gente que não crê e se dá mal, porque não crê. A Bíblia diz: quem não crê no unigênito Filho de Deus não é salvo. Quem crê é salvo. Quem não crê está condenado porque não crê. Amém? Teve um rei chamado Uzias, que a vida dele era uma bênção. A vida dele era uma bênção. Mas um dia ele resolveu entrar num lugar que não devia e fazer o que não podia. E a Bíblia diz que Azarias entrou lá, no local onde Uzias estava. Sabe qual era o local? O Santo dos Santos. Ele entra lá para fazer o que não deve. Ele tentou usurpar, tomar o lugar daqueles que eram chamados sacerdotes. Homens determinados por Deus para entrar naquele lugar. A Bíblia diz, lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo, não sei se é o 20, 23 por aí, já vem na minha memória, lá no Êxodo fala que quando o Senhor levantou Arão, o Senhor mandou que colocasse na testa de Arão uma coroa, que nela estava escrito santidade ao Senhor. Quando o rei Uzias entrou no lugar que não devia e fez aquilo que não podia, porque não creu, a gente só entra onde não deve e a gente só faz o que não pode quando a gente não crê. Presta atenção. Toda ação tem as suas consequências, sim ou não? Sim ou não? Sejam boas ou sejam más. Toda ação tem consequência. Eu vi hoje um vídeo de um rapaz numa moto, e ele levantava, que nem o pessoal às vezes faz aqui na frente, levantava a roda da frente e ficava fazendo mangofa. Sabe aquele negócio de moto, fazendo aquilo? E eles estavam fazendo isso na estrada. E no vídeo, até postei, se vocês olharem no meu histórico, vai ver isso. E no vídeo, veio um carro em alta velocidade, porque lógico, se ele levanta o pneu da frente, a lâmpada traseira fica no chão. Não dá para ninguém saber se tem uma moto ali. Está entendendo? Então veio um cara numa alta velocidade e esmigalhou com o motoqueiro. Esmigalhou com o motoqueiro. Ele morreu porque ele estava brincando, ele não acreditou que aquilo podia acontecer. Uzias entrou onde não podia, fez o que não devia, porque não creu nas consequências. Olha para mim, uma pessoa só vive no pecado, na desobediência, na obstinação e na rebeldia, quando ela é capaz de entrar onde não deve e fazer o que não pode. Olha a palavra que Azarias deu para ele: você transgrediu, você passou do limite. Por isso, na minha testa tem santidade ao Senhor, mas na tua tem lepra. Tu estás imundo de lepra. E os sacerdotes pegaram ele e levaram para fora, porque ele havia pego lepra. Irmão, aonde Uzias estava? Aonde? No Santo dos? Tem lugar mais santo que o Santo dos Santos? Tem lugar mais santo? Tem lugar melhor do que estar na casa de Deus? Não é um local bom, agradável? Sim ou não? Só que você não vem aqui, você não vai à presença de Deus para fazer as coisas que não podem
Você não pode entrar onde não deve e não pode fazer o que não pode. Você não pode transgredir. Todo pecado é transgressão. Amém ou não amém? Olha qual era o segredo de Deus a Josué. Tudo onde você puser a planta do teu pé é tua herança. Te darei, te abençoarei, mas você não vai se desviar do limite. Eu dou a palavra, eu dou a bênção, eu dou a ordem, eu dou o ensinamento, eu dou a doutrina, eu dou a orientação, e você me promete uma coisa: não se desvie. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: você só tem que prometer uma coisa: não se desviar, não se afastar. Mas tem gente que dentro da igreja está desviado. Como? Porque está dentro da igreja, mas está fazendo o que não pode e o que não deve. Quem entendeu isso? Querido, e é por causa disso que Josué, ele teve vitória. Porque ele não fez essa bobagem. Quando Deus o chamou, ele resolveu caminhar com Deus. Quando ele olhou para Jericó, ele não olhou com medo. Ele creu que o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus de Moisés, estava com ele. Mas tinha uma coisa que ele queria também. Ele disse: eu estou fazendo conforme a palavra que Deus deu a Moisés. Amém? Quando Davi fez diferente, a arca, em vez de bênção, se tornou o quê? Maldição. Teve que ir lá para a casa de Obed-Edom. Por quê? Porque ela não podia abençoar o desobediente. A arca era um instrumento de bênção para o obediente. A palavra que está na tua mão, levante ela, por favor. Levante ela assim. Diga: essa palavra, ela é bênção para o obediente. Diga de novo: ela é bênção para o submisso. Diga: ela é bênção para quem pratica. Amém? Agora, se ela se converter em morte, se ela se converter em maldição, se ela se converter em praga, é porque você está fazendo o que não deve e o que não pode. Porque você está transgredindo a lei de Deus. Quem entendeu isso? Deus vê todas as coisas. E aí, eu queria que você lesse comigo aqui em Josué. Veja aí. Josué capítulo 3. Vamos ler aqui no versículo de número 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Quem quer ser grande aqui, levanta a mão. Para que saibam que como fui com Moisés, serei também com você. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Olha só quem ele fala. Chegai-vos para cá e ouvi o quê? Palavra de autoridade. Diga: palavra de autoridade. Diga: palavra imperecível. Diga: palavra espiritual. Diga: palavra transmissora de vida, incomparável, julgadora, divina. Vem para cá, ouvir isso. Você veio ouvir essa palavra? Então presta atenção. Olha que coisa linda. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Ou seja, quando os sacerdotes carregando a arca puserem o pé na água, de cima para baixo a cortina vai se abrir. Não é? Presta atenção no que eu estou falando. Quando você pisa aqui, a água não faz assim? Só que ele falou diferente. Quando eles pisarem, a água lá em cima que vai abrir. Começa já o milagre aí. Versículo de número 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Só aí está bom ou não está bom? Só aí já dá para o cara entender, não dá? Ele está seguindo exatamente o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, sem se desviar. E porque ele está fazendo isso, imitando a fé de Moisés, o maior milagre que o povo viu Moisés fazer não foi abrir o mar vermelho. Ele estava agora mostrando e dizendo: assim como eu fiz com Moisés, farei contigo, e todo esse povo verá que eu também sou contigo como fui com Moisés. E o milagre vai ser que o Jordão vai rasgar no meio. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então vamos. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, no lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: o que vos significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e o depositaram lá. Amém? Irmão, tudo está acontecendo de acordo, exatamente de acordo. E aí, quando tudo está de acordo, não tem como dar errado. Amém? Por favor, abra em Josué capítulo de número 6. Acharam? Versículo de número 1. Ora, Jericó estava rigorosamente o quê? Fechada.
por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a quem? Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem o quê? 7 trombetas de chifre e carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Irmão, eu estou falando de milhares de homens. Eu estou falando de muita gente. Talvez aqui uns 450, 500 mil homens. E alguém diz assim, ó. Ninguém fala nada. E todo mundo fez silêncio. Eu estou falando de 400 a 500 mil homens, que alguém disse, você vai rodear ao som da trombeta, calado. A primeira volta, a segunda volta no segundo dia, a terceira volta no terceiro dia, a quarta volta no quarto dia, a quinta volta no quinto dia, a sexta volta no sexto dia. Mas quando chegar no 7º dia, cada um de vocês, calados, ao som da trombeta, vão andar 7 vezes mais. E assim como Josué ordenou, porque foi ordenado por quem? Por Deus. O povo creu. Irmãos, eu quero mostrar 2 milagres agora. Raabe estava lá, ela não estava com medo mais, porque ela creu. Ela amarrou na sua janela o fio vermelho de escarlate, e ela guardou a sua família dentro de casa, conforme havia sido dada a ordem. Agora, Josué cumprindo a ordem de Deus e o povo cumprindo a ordem de Josué, estava caminhando com os sacerdotes exatamente do jeito de Deus. E eu quero fazer um parêntese aqui, é que esse é o problema da gente. A gente não quer caminhar debaixo da orientação, da ordem, da maneira como Deus ordenou. No tempo de Deus, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º, vai esperar. A promessa vai acontecer, o milagre vai acontecer, a muralha vai cair, vocês vão gritar, vocês vão glorificar, mas na hora que eu mandar. Então eu tenho uma pessoa lá dentro crendo, e tem uma multidão fora crendo. Mas tem uma liderança, e essa liderança era Josué, que ele havia recebido a unção, o espírito de Moisés.
E eu sei disso porque ele estava imitando o patriarca, o profeta. Ele estava imitando o profeta Moisés, exatamente igual Moisés fez no Mar Vermelho, ele estava fazendo no Jordão, exatamente igual. E na 7ª volta, veja, versículo 11: assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entrando no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca de quem? Gente, podia ter sido só 5 e 2 que tinham dito, não, peraí que eu vou fazer uma corrida acolá. Tinha dado certo? Não, peraí que eu tenho que casar. Peraí que eu tenho que ir ali na casa do meu amigo. Tinha dado certo? Qual foi a ordem? 7 trombetas, 7 sacerdotes. Então estava todo mundo lá. Que horas era? De madrugada. Que horas Abraão saiu para o sacrifício? De madrugada. Povo que gosta de dormir muito, Deus trabalha muito de madrugada. Deus gosta muito de gente que madruga. Tem um ditado que diz, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então está aqui, ó. Podia ser qualquer hora do dia, mas é de madrugada. E diz, verso 14, no 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Do mesmo jeito. Todo dia igual. Todo dia igual. No 7º dia, madrugaram. Por favor, leia comigo. No 7º dia. O que é que aconteceu? Mais alto. De novo. Mais forte. Opa, aqui atrás. Madrugaram. No 7º dia, já tinham madrugado todos os outros dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, ou seja, do mesmo jeito, rodearam a cidade 7 vezes. Como é que é do mesmo jeito? Calados. Ninguém fala nada. Vai rodear calado. Só a trombeta tocando. Só os sacerdotes, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre tocando. Amém ou não amém? E da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Agora, o que está dentro de você, grite. Ponha para fora, porque chegou o momento. Tem a hora em que Deus quer que você ponha para fora, que você grite, que você fale aquilo que você está crendo. Irmão, ninguém ia rodear durante 6 dias, depois no último dia 7 vezes se não crer. Eles estavam cheios de fé. Cheios de fé. Cada vez que eles rodeavam, eles estavam se enchendo de mais fé, de mais fé, de mais fé, de mais fé. Eu imagino que no 6º dia estava todo mundo ansioso, cheio de fé. Já tinham passado pelo meio das águas do Jordão. Eles estavam crendo em tudo. Mas no 7º dia, irmão, eles deram 7 voltas de fé. Não foram 7 voltas de qualquer jeito, não. Foi na mesma forma, do mesmo jeito, cheios de fé. E quando deram a última, a 7ª,
Josué disse: agora põe a fé para fora, grita. Irmão, aquele grito tinha poder e autoridade. Aquele povo estava cheio de fé, cheio do Espírito, cheio da autoridade, porque eles tinham feito exatamente o que Deus ordenou, tinham feito igual Deus tinha falado, no tempo de Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus. Eles abriram a boca na hora que Deus mandou. E quando você faz isso, não tem muralha, não tem inferno, não tem diabo, não tem praga, não tem doença, não tem desemprego que possa resistir quando você dá um grito de fé. Não existe. É impossível alguém vencer a nossa fé. Está escrito isso na carta de 1 João, capítulo de número 4, é capítulo 5, é capítulo 4, versículo 5, uma coisa assim. Diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, até nisso Deus foi muito sábio. Ordenou Josué a dar a ordem do grito, quando o povo tivesse armazenado o fôlego, o efatá, força da fé que eles estavam acumulando naquele mover de Deus. Porque aquilo ali era um movimento espiritual. Ali, irmão, era um ato profético espiritual. Eles estavam crendo. E quando a tua vida é caminhando pela fé, pode ser que não aconteça hoje, pode ser que não aconteça amanhã, mas eu te garanto que até o último dia em que Deus determina a sua vontade, a muralha vai cair. E aí, ele disse: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E eles gritaram e as muralhas caíram. Mas foi dado um aviso ao povo: vocês tiveram vitória, deem graças a Deus. Vocês tiveram vitória, vocês venceram a morte e o mal. Quando vocês receberam Jesus, vocês foram salvos e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. As muralhas infernais caíram por terra. Mas ele deu uma ordem para você e para mim aqui. Textualmente uma ordem. E numa visão totalmente alegórica, eu tenho que transmutar essa ordem para a igreja de hoje. Veja o versículo de número 17. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem? A ave, a insolente, aquela que guardou a minha palavra. Só ela ficará de pé, o resto vai cair. Diga para o seu irmão: só fica de pé quem guarda a palavra, quem não guarda cai. Quem vive caindo é porque não guarda a palavra. Ele disse: guarde isso aqui, irmão, isso aqui é tesouro. Quem quer tesouro hoje? Guarde isso aqui. Vou ler de novo essa parte, porque é muito importante. Porém, a cidade será o quê? Condenada. Grifa, condenada. Não tem nada. Se Deus diz que está condenado, está o quê? Condenado. Você veio da onde? Do mundo? Está condenado lá. Tem nada para trazer de lá para cá. Tem muito pastor trazendo o mundo para dentro da igreja. O que está condenado não é para estar dentro da igreja, não. Tem muito crente querendo andar dentro da igreja igual o mundo. Pode não. Está condenado. A igreja não pode viver isso. Amém? Amém, crentes. Quem vai para o céu aqui, levanta a mão. Então, não esquece desse conselho. Não esquece. Ah, pastor, deixa de ser radical. Eu não estou sendo radical. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou fazendo como Josué. Olhe para mim. Eu estou imitando o que Deus está mandando. Eu estou mandando você andar como eu fui ordenado a andar com Deus. Está entendendo isso? Então, façam do jeito que Deus está orientando.
na palavra, porque Josué não podia sair da palavra. E do jeito que a palavra ordenava, ele fez. E deu certo. Se você quer que a sua vida dê certo, faz igual. E não se importa com pessoas que ficam te criticando, te maldizendo, dizendo que tu é isso, aquilo. Irmão, esquece. Se tu estiver na palavra, tu está bem, tu está com Deus. Se chegar um cara para ti, moça, e disser, olha, se for desse jeito, eu não namoro contigo. Tá bom demais, irmã. Já foi tarde. Você não tem que se preocupar com isso. Mas pastor, ele é que mantém lá em casa. Se é ele, então o teu Deus não é o meu. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem lá de cima. Deixa de ser dependente de macho. Tu tem um Deus que é muito mais macho do que qualquer um. Amém? Olha o que diz. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo. O que você entende pela palavra tudo? Sobra alguma coisa? Tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas o quê? Condenadas. Irmão, quem sabe o que é certo e errado? Levanta a mão. Então se guarde disso. Você sabe o que é errado? Não faz. Aqui no texto em Efésios diz que nós temos que condenar o que está condenado. Amém? Condenar as coisas condenadas. Ele diz, guardai-vos das coisas condenadas. Para quê? Tendo-as vós condenado, não as tomeis. Quer dizer, aquilo que eu condeno, eu não vou pegar para mim. Amém? Se eu sei que é condenado, que não é da vontade de Deus para mim, se eu sei que vai me trazer coisa ruim, então eu não vou tomar aquilo para mim. Vou? Não, porque eu mesmo condenei aquilo. E assim torneis, porque quem pega o que é condenado, torna maldito o arraial, torna maldita a sua própria vida, a sua própria família, o seu próprio casamento. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Às vezes a gente quer ser abençoado por Deus, mas a gente pega as coisas que Deus condena. A gente pisa onde não deve, faz o que não pode, pega a lepra, a imundície do mundo e traz para a gente. Irmãos, a palavra é para ser ouvida e o quê? Obedecida. Eu tenho que cumprir a palavra na minha vida para ser livre de toda condenação. Não adianta eu orar, escute bem, e dizer, sai diabo, saia doença, saia lepra, saia câncer. Se dentro de você, você tem guardado as coisas condenadas. Se você não admite que você está errado. Raabe era uma prostituta que guardou o certo. Isso quer dizer que você não precisa ser PhD em teologia para saber o que é certo e errado, não. Basta tu ser esperto e ver o que é que te faz mal, o que é que te faz bem. Se a Bíblia está nos advertindo como ter vitória, como vencer, como derrubar a muralha, a gente tem que seguir o conselho de Deus. O diabo não tem força, ele não resiste contra aquele que segue a orientação, que anda no caminho reto. Mas os
desobedientes, os obstinados, são rebeldes diante de Deus. Estes vivem trazendo para si maldição, trazem para casa maldição. Você pensa que não? Teu casamento pode virar uma desgraça. Pastor, eu tenho certeza que nunca, nem me amaldiçoe. Longe de mim te amaldiçoar. Mas se você traz para dentro de casa o que não deve, se você pisa onde não pode, pastor, mas é porque nada. Aquele rei não podia ter entrado lá, era um lugar santo, 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 mas lá não era lugar para ele. Ele pisou onde não devia e fez o que não podia. Então mesmo dentro da igreja tem coisas que você faz que desagradam a Deus. E você tem que se corrigir dentro da igreja também. Não é só o fato de ter saído do mundo que salvou tua alma, não. Você tem que sair do mundo e o mundo tem que sair de você também. Aí você vence o diabo. Aí você tira as coisas condenadas da sua vida. Aí você percebe o que deve e como deve. Amém? Então, em nome de Jesus, eu não vou esticar mais não. Eu quero só que você entenda. Há uma promessa para a tua vida. Há uma promessa de salvação. Há uma promessa de cura. Há uma promessa de libertação. Há uma promessa de vitória, de prosperidade. Há uma promessa. Mas você precisa seguir exatamente como Deus quer. Não do seu jeito. Tem uma forma. A forma de Deus. Essa é a certa. A outra, a desordenada, não é a de Deus. Você pode fazer uma mesma coisa que eu faço da maneira diferente. Isso não é bom. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço, mas num tempo diferente. Isso não é bom. Tudo que aconteceu aqui foi no tempo certo e da maneira certa. Você crê que agora é o tempo certo de você agir da maneira certa? Você crê que se você agora encarar esse momento como o momento certo da tua vida, de fazer as coisas serem certas, como fez Raabe, você vai ser participante da mesma promessa que Josué? Você vai dominar do mesmo jeito que ele dominou? Vou te dar uma dica. Raabe, uma prostituta, ela se casou, ela se anelou ao povo de Deus. E da linhagem de Raabe nasceu, sabe quem? O Salvador Jesus Cristo.